Oi pessoal, hoje nós vamos tratar mais uma parte do módulo de espécies de tributos, né, aqui do direito tributário. Eu espero que vocês tenham acompanhado as nossas outras aulas. Eu já comentei também que esta parte de espécies de tributos, ela é bem longa. Então, eu dividi em módulos, né, em partes específicas das aulas, para que vocês consigam absorver bem o conteúdo, até porque eu trago vários requisitos específicos, tá? São aulas, assim, bem completas a respeito de cada uma das espécies tributárias, para que vocês efetivamente tenham uma noção bem aprofundada de cada uma das espécies, tá? A aula que a gente vai tratar hoje a respeito das contribuições também é uma aula grande, né? Então, nós temos várias espécies de contribuições e eu vou tratar de cada uma das espécies com vocês. Tenham paciência que vocês não vão sair hoje aqui sem aprender tudo, ou melhor, 50% das contribuições, porque os outros 50% nós teremos na parte 2 desta aula, que desde já convido vocês para assistir, tá bom? Então, preciso falar que ainda quem não me conhece, eu sou a professora Fabiana Caricati, tá bom? Nós temos já no canal da Cultive várias aulas de direito tributário, convido vocês para ir lá e estudar o conteúdo, são conteúdos bem completos, com várias disposições tanto de doutrinadores quanto da jurisprudência, para que vocês tenham uma noção bem ampla, bem completa do direito tributário, né? Vocês ficam aí brigando comigo, dizendo que é uma matéria difícil, que vocês não estão entendendo, mas depois que vocês assistirem o módulo de direito tributário aqui da Cultive, não haverá mais este problema, tá bom? Vamos começar então? Tá todo mundo aí com o CTN, Constituição Federal? Tenham aí em mãos as legislações atualizadas, porque a gente vai precisar trabalhar os dispositivos de lei aqui, tá bom? Vamos lá. Olha, como nas outras aulas que nós estamos tratando das espécies tributárias, eu também comentei com vocês a respeito dessas duas teorias, né? A teoria tripartida, hoje obsoleta, e a teoria pentapartida a respeito do número de espécies de tributos, tá? A teoria tripartida é aquela baseada na legislação disposta do CTN, o artigo 5º, como também da Constituição Federal, o artigo 145, que expressamente prevê apenas 3 espécies de tributos. Quais são eles? Os impostos, as taxas e a contribuição de melhoria. No entanto, a evolução, o desenvolvimento, né, das bancas acadêmicas, científicas, a doutrina, a jurisprudência, então tivemos uma decisão pacificadora do STF dizendo que não são 3 espécies de tributo, são 5. E incluiu naquele rol do 145 e do 5º, o 148 e 149 da Constituição Federal, que vai tratar dos empréstimos compulsórios quanto das contribuições, ambos com natureza tributária, ok? Então, tenham em mente que nós temos aulas de cada uma dessas espécies. Hoje, especificamente, nós vamos tratar do artigo 149 da Constituição, que vai falar sobre as contribuições, tá bom? Então, peguem aí Constituição Federal, artigo 149 caput. Vamos lá. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesses das categorias profissionais ou econômicas,
como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos artigos 148, inciso 3 e 150, 1 e 3, e sem prejuízo do previsto no 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Vejam bem, o que nós temos que compreender do artigo 149? As características específicas das contribuições, tá bom? Então, nós vamos tratar agora do desmembramento do artigo 149, para que vocês consigam entender o que significa estas contribuições aqui dispostas. Vocês conseguem visualizar algum dos requisitos que nós vamos especificar. Qual que é o primeiro deles? Competência exclusiva da União. Qual o segundo deles? As espécies de contribuições. Quantas espécies de contribuições nós temos? 1, 2, 3. Viram só? E nós temos outra característica. O que significa isso aqui? Atenção a estes determinados princípios constitucionais, ok? Eu vou falar para vocês detalhadamente o que isso significa. Bom, o 149, ele vai tratar também, no parágrafo 1º, que os estados, o Distrito Federal e os municípios também poderão instituir contribuição cobrada dos seus servidores para o custeio, em benefício desses, de sistema de previdência e assistência social. Da mesma forma, o 149A também tratará de hipóteses em que municípios e o Distrito Federal poderão instituir as contribuições, na forma das respectivas leis, para o custeio de serviço de iluminação pública, observado o disposto do 150, 1 e 3. Vejam bem, o 149 caput, ele vai tratar de competência exclusiva da União. E a competência exclusiva da União é para aquelas 3 hipóteses de contribuições, né? As sociais, a de intervenção econômica e das categorias profissionais e econômicas, tá? O 149, parágrafo 1º, vai tratar da competência para instituir contribuições dos estados, do Distrito Federal e dos municípios relativamente a custeio do sistema de previdência e assistência social. Então, esta é uma 4ª espécie de contribuição, tá? E temos o 149A, que vai tratar de competência dos municípios e Distrito Federal para instituir as contribuições de custeio dos serviços de iluminação pública, ou seja, a 5ª hipótese de contribuição que nós iremos estudar. E aqui vemos que existe a possibilidade de ter as contribuições federais, instituídas pela União, temos as competências estaduais, como também temos as competências municipais. Daí a possibilidade de existir contribuição estadual, contribuição municipal, né? E sem falar que tanto um quanto o outro também pode instituir, determina que pode instituir as contribuições o Distrito Federal, ok? Vejam que esses dispositivos já tratam da competência e já trata das espécies, tá bom? Como eu comentei com vocês, 149 caput, competência da União para contribuições federais. 149, parágrafo 1º, competência dos estados, Distrito Federal e municípios, que são as contribuições estaduais e municipais. E o 149A vai tratar das contribuições municipais, de competência do Distrito Federal e dos municípios, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre as características
específicas das contribuições que nós vamos trabalhar no artigo 149, tá? É importante que vocês vejam que apesar de já termos identificado 5 espécies de contribuição, né, existem características que vão atingir a todas elas. E essas características gerais, elas serão importantes para que vocês compreendam o que significa a contribuição enquanto espécie tributária, ok? Vamos então ao primeiro requisito. Esse é um tributo vinculado, né? A gente costuma dizer, né, um tributo vinculado e finalístico. Por quê? Vinculado à receita. A partir do momento que ele é vinculado à receita, significa dizer que ele é instituído e a receita gerada pela arrecadação desta contribuição será destinada a um fim específico. Então, nós temos aqui como dizer que esse é um tributo vinculado à receita, porque ele será destinado, criado e arrecadado por conta de um fim específico, tá? Afetados à execução de uma atividade estatal específica. Então, o dinheiro arrecadado com a contribuição irá patrocinar uma atividade estatal específica. E finalístico porque vai financiar determinadas atividades, determinadas funções estatais. Então, são atividades estatais de interesse público, tá? Por isso que nós o chamamos de vinculado à receita e finalístico, com destinação específica. No caso de verificar o desvio de função desses tributos, o que pode acontecer? Pode acontecer 2 hipóteses. Primeiro, o tributo ser arrecadado e não ser usado para a execução daquela atividade estatal, como também pode ser arrecadado e não ser investido 100% naquela atividade estatal, naquela atividade de interesse público. Nesse caso, nós estamos falando de desvio de função das contribuições, e isso acaba por tendo que ser levado ao judiciário, buscando então a declaração da inconstitucionalidade da exigência daquela contribuição, ok? Vamos lá. Nós temos uma outra característica também, que a contribuição, ela é tida como uma contribuição parafiscal. Puxa, professor, o que significa parafiscal? Significa dizer que ela vai ser instituída por um ente, mas poderá ser arrecadada e fiscalizada por outro ente, tá? Ou por um órgão do ente. Então, nós estamos dizendo, por exemplo, que pode ser exigida a contribuição, pode ser instituída a contribuição pelo Estado, tudo bem? E quem poderá cobrar aquela contribuição? Poderá cobrar, por exemplo, o Conselho Regional de Medicina, né? Então, é uma entidade paraestatal que vai unicamente fazer a fiscalização e a arrecadação. Mas quem tem a competência de fazer a instituição é o Conselho Regional de Medicina, o CRM? Não, é o Estado, né? É a União, é o Distrito Federal, é o município, tá bom? As atividades paralelas às da administração através de orçamento especial e cuja receita não é recolhida ao Tesouro Público. Vejam bem, essas contribuições, elas não vão integrar os cofres, né, do Tesouro Público. Elas serão destinadas a atividades paralelas à administração. São atividades que complementam o dever do Estado
em prestar determinada atividade de interesse público, tá bom? Então, tenham em mente que ela vai ser uma receita, né, da arrecadação, gerará uma receita que vai ser aplicada em atividades paralelas à administração pública. Temos também que essa contribuição que está no artigo 149, veja, contribuição é o termo lato. Já passei para vocês que existem inúmeras espécies de contribuição. E daí, a melhor doutrina acaba por chamar essas contribuições de contribuições especiais, né? Estando o termo parafiscal em desuso. Então, hoje nós não falamos que essas são contribuições parafiscais, apesar de ter em mente que a parafiscalidade é uma característica específica das contribuições, tá? O termo hoje denominado é contribuição especial. Então, se vocês verificarem aí em concurso, vocês vão saber que contribuição especial é aquela que está lá no artigo 149 e 149A da nossa Constituição Federal, tá bom? Outra coisa que eu mencionei com vocês, que também está no caput do 149, é a observância dos princípios constitucionais. Nós temos uma aula específica sobre cada um dos tributos constitucionais aplicados em matéria tributária. Vocês precisam ir lá, vejam, assistam a aula, façam as observações necessárias, porque vocês precisam entender a regra e as exceções. Vocês vão verificar que as exceções de aplicação dos princípios constitucionais são regras motivadas, são exceções motivadas, racionais, e aqui nós temos que fazer a observância de princípios constitucionais específicos no caso de instituição da contribuição. E qual é? O artigo 146, inciso 3, que vai determinar o quê? Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria tributária. Então, toda a disposição de normas gerais a respeito das contribuições deverão seguir a observância da exigência, né, de edição de lei complementar, ok? Vamos ver o 150, 1 e 3, desculpe. O 150, ele vai dizer o seguinte: é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir ou majorar tributo sem lei ou cobrar tributo no mesmo exercício financeiro. Então, o 150, inciso 1, vai fazer menção ao princípio da legalidade. É necessário exigir tributo somente mediante a publicação de uma lei prévia que vai instituir e regulamentar, tá? E o 153 vai falar a respeito do princípio da anterioridade anual, que vai proibir a instituição das contribuições no mesmo exercício financeiro da publicação da lei que o instituiu. Então, se a lei foi publicada em 2016, ela só vai poder ser exigida do contribuinte a partir do primeiro dia do exercício seguinte, ou seja, 1º de janeiro de 2017. Então, isso significa dizer que o próprio texto constitucional do 149 está garantindo a segurança jurídica ao contribuinte. Então, ele terá tempo de se preparar, porque certamente, no momento da exigência, o fisco vai invadir, vai ingressar no patrimônio dos contribuintes compulsoriamente para que então eles façam o pagamento do tributo, ok? Em relação ao princípio da legalidade, né, que está lá no 151, nós temos que trazer uma exceção da CID
né, combustível para a redução e restabelecimento das alíquotas. Nós vamos tratar especificamente de cada um dos tipos, né, de contribuição. Um deles, que eu já antecipo aqui para vocês, é a contribuição de intervenção no domínio econômico, que é a CID. Então, memorizem o termo CID como contribuição de intervenção no domínio econômico. Mas a CID não é uma espécie única, ela tem alguns tipos de contribuições. Então, uma delas é a CID combustível. E no caso da CID combustível precisar reduzir uma alíquota, ou no caso de depois de reduzida restabelecer esta mesma alíquota, não haverá necessidade de observância do princípio da legalidade. Pode haver essa redução e esse restabelecimento da CID combustível sem observância da legalidade. Mas qual é o objetivo disso? Isso vai estar em atenção ao fundamento da CID, que é a intervenção no mercado, a regulação econômica. Então pode, né, os entes tributantes, nesse sentido, mudar as alíquotas, reduzindo ou restabelecendo aquela alíquota para poder fazer intervenção, regulação de mercado, tá bom? Esta é uma exceção que vocês precisam considerar. Em relação à anterioridade anual e à anterioridade nonagesimal, nós precisamos observar que existe no 149 a remessa específica à observação do artigo 195, parágrafo 6º, que vai determinar a observância estrita, expressa da anterioridade nonagesimal, que significa a exigência dela 90 dias a partir da sua publicação, tá? Então, nós temos que considerar esta informação do 195. Então, observância da anterioridade nonagesimal no caso das contribuições que estão lá no 195, que são aquelas destinadas à Previdência e Seguridade Social, ok? Temos também aqui, em relação ao princípio da anterioridade, outra exceção que também faz remessa à CID combustíveis. Como eu comentei, se é uma contribuição de intervenção no domínio econômico, se tem um objetivo específico de regulação de mercado, eu tenho que, havendo, claro, né, havendo a necessidade da regulação do mercado, eu tenho que de imediato passar a exigir a contribuição, seja aumentando, seja reduzindo a alíquota, seja restabelecendo a alíquota, não tem problema. Há necessidade de verificar que a CID combustível, além de ser exceção do princípio da legalidade, também será exceção do princípio da anuidade. Inclusive, a gente precisa considerar que, além da CID combustível, nós temos a contribuição da Seguridade Social, que também vai estar sujeita apenas à nonagesimal, conforme determina o 195, parágrafo 6º, e não à anual, ok? Então, isso é importante de considerar. Outro princípio que nós precisamos considerar aqui não vai estar descrito no 149, mas vai fazer remessa, vai estar expresso no 195, parágrafo 9º, quando a gente estiver falando das contribuições para a Seguridade Social, tá? Então, será necessário observar a capacidade contributiva. Vamos ver o que diz aqui.
As contribuições sociais previstas no inciso 1 do caput deste artigo, que significa então as contribuições para a Seguridade Social, poderão ter alíquotas ou base de cálculos diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. Então, a atenção do legislador foi no sentido de que base de cálculos e alíquotas de contribuições de Seguridade Social poderão ser diferenciadas conforme a condição daquele grupo, daquele setor, daquela empresa. Então, nós estamos falando de atenção à capacidade contributiva com base na garantia da isonomia. Não exigir daqueles que têm menos o mais. Pelo contrário, exigir daqueles que têm mais o mais. E exigir daqueles que têm menos o menos. Ok? Outro princípio também que nós temos aqui, como todos os outros tributos, né, tem a vedação do confisco. Eu não posso permitir que o ente tributante invista no patrimônio do contribuinte sem causa, injustificadamente, autorizando o seu enriquecimento ilícito. Eu não posso permitir também que essa investida no patrimônio do contribuinte seja de forma excessiva, apta a desequilibrar financeiramente o próprio contribuinte. Então, como nós temos para todo o regime tributário, aqui também se aplica às contribuições o princípio da vedação do confisco. E, nesse sentido das contribuições, o que é analisado? Veja bem, a desproporção entre a exação e a atuação do Estado. Então, eu não posso imaginar, por exemplo, que o valor que eu estou exigindo do contribuinte é muito maior do que aquela prestação que o Estado está executando. Precisa ter proporcionalidade, ok? E, finalizada essa parte dos princípios, nós vamos voltar ao artigo 149 caput, porque lá nós vamos tratar inicialmente das 3 espécies de contribuições que a gente já tinha inicialmente mensurado, tá bom? E quais são elas? Contribuições sociais, contribuições de intervenção do domínio econômico, né, a CID, e as de interesse das categorias profissionais e econômicas. Voltando ao artigo 149 caput, eu não posso esquecer que para essas contribuições a competência é de quem? Da União, ok? Então, estou falando de contribuições federais. Apesar da ordem que está descrita ali, está apresentada no artigo 149, eu vou mudar a ordem aqui para que vocês tenham uma facilidade de compreensão, tá? Nós vamos tratar inicialmente sobre as contribuições de interesse das categorias profissionais, né, que são os trabalhadores, ou categorias econômicas, que são os empregadores. O exemplo clássico que nós temos dessas contribuições são aquelas contribuições exigidas dos conselhos profissionais. Por exemplo, aquela contribuição exigida do CRM, né, do Conselho Regional de Medicina, o CFM, né, Conselho Federal de Medicina, aquelas contribuições exigidas, por exemplo, do CREA, aquelas exigidas pelo CRC, né, e os vários outros conselhos que nós temos aqui. Então, verificamos que é de competência exclusiva da União, né, são tributos federais, há necessidade de observância dos princípios constitucionais para as contribuições de intervenção, as contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas, né? E a União, ela vai disciplinar por lei, legalidade, as entidades. Essas entidades especificamente
que vai ter a competência de fazer a arrecadação daquela contribuição, daquele tributo, e da mesma forma vai ser utilizada essa arrecadação para a tua estrutura, para o teu suporte financeiro. Então, vamos colocar, por exemplo, o CRM. O valor que será arrecadado para o CRM será utilizado para a manutenção da sua estrutura. E a sua estrutura envolve fiscalização, regulamentação do quê? Da atividade profissional específica. Entende? Então, aqui nós temos a vinculação da receita e nós temos o tributo finalístico, a finalidade. Lembra que nós comentamos as duas características, né? Vinculado e finalístico, nós temos visualizado nesta informação, tá bom? A partir do momento que a União, por lei, vai fazer a identificação, a especificação daquelas entidades que poderão fazer arrecadação de valores para a manutenção da tua atividade fiscalizadora, tá bom? De interesse público, né? Os exemplos aqui, a contribuição anuidade, né? Que vem a prover os recursos aos órgãos controladores e fiscalizadores das profissões, como eu comentei com vocês, o CRM, o CRC, né? E a contribuição sindical, que também precisa ser considerada como uma contribuição que vai ser utilizada para a manutenção daquelas atividades, sejam profissionais, sejam econômicas, né? Mas nós temos que fazer uma observação aqui em relação à contribuição social por conta da mudança da legislação trabalhista no ano passado, né? Em 2017. Temos que considerar que as contribuições sindicais, elas deixaram de ser obrigatórias, ok? E por outro lado, a contribuição anuidade, que envolve esses conselhos regionais, né, esses conselhos profissionais, eles são compulsórios, ok? Todos os membros que atuam naquela atividade profissional, por exemplo, os profissionais contadores, todos os contadores que atuam na atividade da contabilidade estão obrigados a fazer o recolhimento da contribuição anuidade, o que está diferindo agora da contribuição sindical por conta da mudança na legislação trabalhista, tá bom? O segundo tipo de contribuição que nós vamos tratar aqui nessa aula é a CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. É um tributo com efeito extrafiscal que busca regulação de mercado, por isso não está sujeito à legalidade, no caso da CID combustíveis, né? No caso de redução e restabelecimento da alíquota, como também não está sujeito à anterioridade anual, no caso da redução ou restabelecimento de alíquota. Bom, é de competência exclusiva da União, ok? Os casos descritos no 149 caput da Constituição são todas contribuições federais, ou seja, competência da União, tá bom? São tributos federais. Então, extrafiscal, como eu mencionei, são instrumentos de planejamento e regulação das atividades econômicas, além de prover recursos para os cofres públicos. Então, vejam, nós temos uma dupla função da CID. Ela tanto vai direcionar recursos aos cofres públicos, tá? Como irá ter a função de regulação das atividades econômicas, regulação de mercado, intervenção do Estado na economia, ok? Estas são as funções da contribuição. Quais outras características que nós temos que considerar? Vamos lá ver o artigo 149
parágrafo 2º, lá nós temos 3 incisos, o 1, o 2 e o 3. O 1 vai estar tratando o quê? A CID não incidirá sobre as receitas de exportação. Aqui nós temos um princípio, né, que as receitas de exportação, elas são exoneradas de tributação, porque existe um fomento, né, nacional para estimular as exportações. Então, por conta disso, da mesma forma, não incidirá a CID. Não incidirão também sobre as importações, da mesma forma, possibilitando o livre comércio entre as nações, né, em fase de globalização. Nós não podemos, num país que busca o desenvolvimento, atingir o desenvolvimento, criar barreiras alfandegárias de forma a prejudicar a interação internacional, né? Então, por conta disso, também não incide sobre a importação. E o inciso 3 vai falar que poderão ter as alíquotas ad valorem, né, ou específica. O que significa uma alíquota ad valorem? Vamos lá, no A. Tem por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação, ou no caso de importação, o valor aduaneiro. Ou seja, se poderão ter alíquotas ad valores, eles vão ter a base de cálculo para considerar o faturamento, a receita, o valor da operação ou, no caso de importação, o valor aduaneiro. Então, pega-se aquele valor como base de cálculo e aplica-se então uma alíquota que vai ser valorizada conforme qualquer uma dessas características. Por outro lado, nós poderemos também ter as alíquotas específicas, tendo por base a unidade de medida adotada. Então, conforme for a unidade de medida adotada, eu vou ter uma alíquota específica para aplicar a CID, ok? Outra característica importante da CID: serão observados os princípios constitucionais tributários com as ressalvas que eu já mencionei para vocês. Quais são elas? A legalidade e a anterioridade anual, né? E nós temos também a possibilidade da CID não incidir em cada uma das operações. Nós temos a possibilidade da CID ser um tributo único, em que sua incidência será incidida uma única vez. Só que, para que exista uma CID de incidência única, nós temos que ter uma lei específica, né? E as contribuições de intervenção no domínio econômico que hoje nós temos vigentes no país são aquelas que incidem em cada uma daquelas operações, né? Ou em todas as operações que estejam derivados daqueles fatos geradores, né? Então, aqui a gente precisaria de uma previsão legal para tanto. Como eu mencionei com vocês, a CID combustíveis e a CID remessas são aqui alguns exemplos, né, que vocês podem ter dessas contribuições de intervenção no domínio econômico. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas para que vocês tenham uma noção do que significa essas contribuições, tá bom? Bom, a CID combustíveis, vamos começar por elas. Incide sobre a importação e a comercialização de petróleo, gás natural e seus derivados e o etanol, né? O álcool etílico combustível. Bom, se eu estou falando que é a CID combustíveis, por óbvio, ela vai incidir sobre combustível. E quais são os combustíveis que nós temos hoje? Nós temos o petróleo, né? O gás natural, o petróleo, o gás natural e os seus derivados e o etanol. Então, todas as operações que envolvam a importação ou a comercialização de combustível será fato gerador
para a exigência da CID Combustíveis, ok? Qual é a destinação das receitas arrecadadas por meio da cobrança da CID? Está lá no 177, parágrafo 4º da Constituição Federal. Financiamento de projetos ambientais, programa de infraestrutura de transportes, pagamento de subsídios a preços ou transportes de combustíveis. Vejam, se nós mencionamos que as contribuições especiais, que são aquelas descritas lá no 149, são contribuições, são tributos finalísticos e vinculados, aqui no 177, né, especificamente no parágrafo 4º, eu tenho a finalidade da CID. As suas receitas obrigatoriamente terão que ser destinadas a estas atividades sob pena de declaração de inconstitucionalidade, ok? Quem são os contribuintes da CID? Bom, se é um tributo que incide sobre a circulação ou importação de combustíveis, os contribuintes obrigatoriamente serão o produtor, o formulador, o importador, seja pessoa física ou pessoa jurídica, que realizem operações no mercado interno com combustíveis. O que significa? A alíquota específica da CID, ela pode variar conforme o produto. Então, nós teremos uma alíquota específica conforme o produto. Temos alíquotas diferenciadas, seja o produto gasolina, seja o produto gás natural, seja o produto etanol, né, diesel. Então, cada um dos produtos teremos então uma contribuição específica para a CID Combustível, ok? Como mencionamos, exceção à legalidade e à anterioridade anual, quanto à redução e o restabelecimento de alíquota por conta do efeito regulatório de mercado, né? Esta contribuição CID Combustíveis, ela vai ser administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, tendo a PGFN, né, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, os poderes de representação judicial e extrajudicial para uma execução fiscal, né, uma ação de cobrança, né, que em âmbito tributário chamamos de execução fiscal, daquele contribuinte que deixou de fazer o recolhimento da contribuição devida, tá? Temos que mencionar que a CID Combustíveis, sendo um tributo federal de competência de instituição da União, ele vai ter a repartição de receita, ele estará sujeito à repartição de receita, e daí determina que a União tem a obrigação de repassar 29% para os estados e o Distrito Federal, 29% da receita arrecadada, e, por sua vez, os estados repassarão 25% daquilo que recebeu, né, para os municípios, tá? Então, atenção a essas porcentagens de repartição de receita da CID Combustíveis, que cai bastante em concurso, tá bom? 29 e 25. E por fim, hoje nós vamos tratar aqui da CID Remessas. Vejam, esta é uma contribuição muito pouco comentada. É difícil você ouvir aí nas bancas, né, nas faculdades, nas universidades, eles tratarem dessa contribuição remessas. Mas é importante que vocês tenham em mente, porque eu entendo o seguinte: se vocês estão aqui gastando o tempo de vocês para assistir uma aula de direito tributário, é então da minha competência trazer uma aula para vocês com todo o conteúdo. Então, por isso que nós vamos tratar também da CID Remessas.
Vejam, ela não é uma contribuição nova, ela existe desde o ano 2000, ela foi instituída por essa lei aqui, o 10.168 de 2000. E ela visa atender o programa de estímulo, né, à interação universidade-empresa para apoio à inovação. Então vejam, a CID Remessas, ela tem um fundamento extremamente importante para a inovação tecnológica. Ela tem o objetivo de favorecer, de fomentar, estimular a criação, a inovação de tecnologia nacional, uma vez que, se você adquirir a tecnologia no exterior, então você terá que pagar a CID Remessas, né? Destinação: desenvolvimento tecnológico mediante o incentivo à pesquisa. Da mesma forma que a combustíveis, também vai ser administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, tá? E quem será o sujeito passivo? Está descrito lá na lei de 2000 quem serão os sujeitos passivos. São as pessoas jurídicas, detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, a signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia ou serviços técnicos de assistência administrativa, como também a pessoa jurídica que pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter royalties a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior pelos seus contratos. Então vejam, o objetivo da CID é fomentar a inovação tecnológica, a pesquisa nacional, evitando então, criando essa exação, criando esse tributo para desestimular a utilização em território nacional de tecnologia de terceiros, de outra nação, ok? A alíquota, ela é de 10% e, como eu comentei, é o objetivo de fomentar a aquisição da tecnologia nacional, evitando-se, então, remessas de royalties ao exterior, até porque vai impulsionar, né, o empresário criar a sua própria tecnologia do que ter que arcar com os custos, né, da absorção de tecnologia estrangeira, tendo inclusive que toda vez que pagar royalties a essa empresa do exterior, ser obrigado a pagar 10% sobre esses royalties, né, tendo por base a incidência da CID Remessas, ok? E trouxe aqui para vocês as referências do professor Sabag e também do Hugo de Brito Machado. Tanto o manual quanto o curso de Direito Tributário são super atualizados, vejam, 2018, 2017. Eles têm uma didática excelente para entender direito tributário e complementar as aulas que vocês vão ver aqui no nosso curso da Cultive. Eu espero que vocês entrem lá no nosso canal, façam a inscrição, façam as observações, os questionamentos. Se vocês não se sentirem à vontade de fazer tal observação no canal, vocês fiquem à vontade de mandar e-mail para mim. Então, mandem sugestões, dúvidas, acessem as redes sociais, né? Deixem lá os seus comentários, porque daí a gente poderá tá aí respondendo vocês, ajudando nessa missão, né, que vocês têm de entender o nosso direito tributário, ok? Espero que vocês tenham excelentes estudos e também espero de coração vê-los na próxima aula, tá bom? Um abraço e até a próxima!